Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver as questões do PET de Química da primeira semana. A primeira questão diz o seguinte: considerando que numa reação a concentração dos reagentes diminui e a concentração dos produtos aumenta, no gráfico a seguir, identifique o que se pede. Letra A. Identifique qual curva retrata o comportamento dos reagentes e dos produtos. Letra B. Escreva a equação da velocidade média. Letra C. Considere que os tempos t possuem intervalo de 1 hora. Calcule a velocidade média de consumo no intervalo de t0 a t6. Então, na primeira questão, pessoal, está dizendo o seguinte, identifique qual curva retrata o comportamento dos reagentes e dos produtos. E aqui nós temos a curva, né? Então, olha o seguinte, aqui nós temos uma curva, né, cheia, está indicando aqui que a concentração inicial, né, em T0 ela é 1 mol por litro, e depois vai caindo, em T6 chega a zero, né? E aqui nós temos uma outra curva, a curva tracejada, e essa curva tracejada começa em 0, né? E depois vai até 2, tá certo? Está perguntando aqui, identifique qual curva retrata o comportamento dos reagentes e dos produtos. Então, olha só, na própria questão disse que, durante uma reação química, a tendência geral é os produtos vão se formando, então a concentração vai aumentando ao longo do tempo, e no caso dos reagentes, a concentração vai diminuindo, porque os reagentes vão se consumindo, tá certo? Então, essa curva aqui tracejada, ela vai representar os produtos, né? Logicamente. E essa curva aqui cheia, né, que está caindo, né, a concentração está diminuindo com o tempo, então essa curva representa os reagentes. Então a gente pode colocar o seguinte, curva cheia, reagentes, já que a concentração diminui conforme o tempo passa, e curva tracejada são os produtos, já que a concentração aumenta conforme o tempo passa. Na letra B, nós temos o seguinte, escreva a equação da velocidade média, tá? Então, a velocidade média, pessoal, simplesmente vai ser o seguinte, Vm, né, velocidade média, vai ser o módulo da variação da concentração dividido pela variação de tempo. Por que a gente usa um módulo? O módulo, pessoal, é para garantir que a velocidade, nesse caso, seja um valor positivo. Porque, olha só, a concentração dos reagentes sempre vai diminuindo, porque os reagentes vão se consumindo, tá certo? Então, a variação é negativa. E a variação do tempo é sempre positiva, porque o tempo sempre vai para frente. Então, se a gente deixasse ser um módulo, essa variação da concentração seria negativa. Então, a gente teria uma velocidade negativa, tá certo? Então, para garantir que o valor sempre seja positivo, a gente coloca o módulo, tá bom? A gente pode colocar o seguinte também, em relação, né, à velocidade de consumo, a gente pode colocar aqui, então, um negativo na frente, né, variação da concentração dos reagentes dividido pela variação do tempo, tá? Isso aqui para os reagentes. E no caso dos produtos, como a concentração ela sempre aumenta conforme o tempo passa, não existe essa necessidade de colocar aqui o negativo na frente, tá certo? Então, a gente pode colocar, no caso dos produtos, simplesmente isso aqui, variação da concentração dividido pela variação do tempo, tá bom? Então, aqui nós temos que a velocidade média ela é igual ao módulo da variação da concentração dividido pela variação do tempo, tá? Especificamente no caso dos reagentes, a gente coloca um sinal aqui na frente, tá? E no caso, um sinal de negativo, e no caso dos produtos não é necessário isso aqui, tá? Isso aqui é de uma forma geral, e aqui é específica para os reagentes, e aqui para os produtos, tudo bem? Na letra C, nós temos o seguinte, considere que os tempos t possuem intervalo de 1 hora. Calcule a velocidade média de consumo, tá? No intervalo de T0 a T6. Então, está dizendo aqui que cada variação aqui é de 1 hora. Então, aqui é 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6. Então, até T6, de T0 até T6, são 6 horas que se passaram, tá certo? E olha só, vamos calcular então a velocidade média de consumo. Então, eu tenho o seguinte,
Vm vai ser igual a menos a variação da concentração dividido pela variação do tempo, tá certo? Então, eu tenho o seguinte, ó, no caso dos reagentes aqui, ó, a concentração começou em 1 mol por litro e terminou em T6 em 0. Então, eu tenho o seguinte, ó, a variação vai ser 0, que é o final, menos o inicial, que é 1, tá? Mol por litro, tá? É a unidade da concentração. Dividido pela variação do tempo, tá certo? Como é de T6, de T0 a T6, e a gente viu que aqui é de 1 em 1 hora, de T0 a T6 são 6 horas. Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, menos com menos dá mais. Então, aqui eu tenho 1 e eu tenho 6 aqui, ó. 1 sobre 6 mol por litro por hora, tá? Então, se eu dividir aqui, pessoal, 1 por 6, vai dar 0,16666, uma dízima, tá? Então, eu vou colocar aqui aproximadamente 0,167. Tá? Eu vou aproximar aqui esse último algarismo para 7, tá? Mol por litro por hora, tá certo? Então, aqui nós temos essa velocidade média de consumo nesse intervalo de T0 até T6, ok? A questão de número 2 diz o seguinte: considerando a reação química elementar O3 mais NO resultando em O2 mais NO2, escreva a lei de velocidade dessa reação. Então, aqui diz, pessoal, que essa é uma reação química elementar, tá? Se é uma reação química elementar, ela ocorre em uma única etapa, tá certo? Então, é o seguinte, ó, a velocidade, tá, a lei de velocidade dessa reação vai ser simplesmente uma constante de velocidade, K, tá, multiplicado pelas concentrações dos reagentes. Então, aqui eu tenho, ó, O3 multiplicado pela concentração do NO, tá certo? Então, a lei de velocidade é simplesmente isso aqui, ó. Velocidade igual a K, uma constante de velocidade, vezes a concentração de O3, vezes a concentração de NO. A questão de número 3 diz: numa reação não elementar, a velocidade de reação dependerá. Então, olha só, pessoal, numa reação não elementar, uma reação que vai ocorrer em várias etapas, tá certo? Então, a letra A diz apenas da constante de velocidade. Não, tá? A velocidade da reação ela depende das concentrações dos reagentes da etapa mais lenta também, tá? Uma reação, a velocidade de uma reação também depende da temperatura, por exemplo, tá certo? Na letra B diz aqui das concentrações dos reagentes da etapa mais rápida. Não, é da etapa mais lenta e não da mais rápida. Letra C, das concentrações dos produtos da equação global. Não, a gente não está levando em consideração a questão dos produtos e não é da equação global, tá? É dos reagentes e da etapa mais lenta, tá bom? A gente não pode levar em consideração a equação global. Tudo bem? Letra D, apenas da temperatura. Não, a temperatura sim influencia na velocidade da reação, mas existem vários outros fatores que também influenciam, como, por exemplo, a concentração dos reagentes da etapa mais lenta, que é justamente o que está dizendo aqui na letra E, ó, das concentrações dos reagentes da etapa mais lenta, que é a nossa alternativa correta. A quarta questão diz o seguinte: enumere a primeira coluna de acordo com a segunda coluna. Aqui nós temos formação de petróleo, liberação de airbag, oxidação de uma maçã cortada, decomposição do plástico, fermentação do suco de uva. E nós temos que classificar como reação rápida ou reação lenta. No caso da formação do petróleo, né, obviamente é uma reação bem lenta, tá? É um processo que demora milhões de anos, tá? Então eu vou colocar aqui número 2, porque é uma reação lenta. No caso da liberação do airbag, é o contrário, tem que ser um processo rápido. Se você sofre um acidente de carro e a liberação do airbag não é feita rapidamente, né, você pode se machucar gravemente, tá certo? Aqui nós temos, ó, oxidação de uma maçã cortada. Se a gente for olhar, se a gente corta uma maçã, tá, em pouco tempo depois a gente observa, tá, o escurecimento da maçã. Então, ou seja, ela acaba oxidando de maneira rápida, tá? A gente consegue observar em pouco tempo. Ok? Então, vou colocar aqui um também. Decomposição do plástico, tá? Um dos grandes problemas da gente jogar plástico, tá, no meio ambiente, né,
produzir, jogar, descartar plástico, é justamente porque o tempo de decomposição de plástico é muito grande, tá certo? É uma reação muito lenta. Então, naturalmente, isso aqui vai ser número 2, ok? Fermentação do suco de uva, pessoal, se a gente for comparar com a formação do petróleo, que demora milhões de anos, obviamente que vai ser um processo rápido. Mas se a gente comparar, por exemplo, com a liberação do airbag ou com a oxidação da maçã, que ocorre, né, de maneira muito rápida, tá? A gente pode considerar que a fermentação do suco de uva, que não vai acontecer de um dia para o outro, é um processo lento, tá certo? Então, eu vou colocar aqui 2 também, ok?